Saudações, doutores e doutoras. Leonidas Ponte falando. O que temos na aula de hoje? Nós vamos verificar a parte do arranjo. Vamos estudar o arranjo simples e o arranjo com repetição direcionado para a prova do Enem. Beleza? Vamos ver 5 exemplos, sendo 4 de provas anteriores da prova do Enem e um exemplo básico para entender o conceito. Tá? Lembre-se que este é o 5º vídeo da playlist de análise combinatória para o Enem. Tá certo? Dê uma conferida nos vídeos anteriores, tá? Que vai aparecer no card aqui em cima, que trata sobre PFC, fatorial e a visão geral dos processos de contagem. Beleza? Para finalizar, o link de acompanhamento, né, da apostila de acompanhamento das aulas está na descrição desse vídeo. Beleza? Vamos lá então. Bom, o que é o arranjo? Tá certo? No vídeo anterior eu falei sobre isso de maneira geral. Vamos dar uma aprofundada. O arranjo é um agrupamento onde a ordem dos elementos dentro do agrupamento importa. Então, se eu tiver um grupo de letras, pessoas, sei lá, números, e que a ordem dos indivíduos dentro do grupo é importante, nós vamos ter um arranjo. Perfeito? Por exemplo, eu vou formar uma senha. Você percebe que os números numa senha, tá, importam. Se a senha é 378, você digitar 387, vai ser diferente. Então, importa. Colocar... Um exemplo clássico, colocar as pessoas em uma fila. Você sabe que as pessoas numa fila, a ordem importa. Concorda comigo? Você ser o primeiro da fila é uma coisa, você ser o último da fila é outra coisa. Tá? Bom, a ideia do arranjo aqui, como eu falei, principal é que a ordem importa. Tá? O arranjo, ele não envolve todos os elementos em regra. Em regra, mas pode acontecer de envolver sim. Por exemplo, a questão lá da fila, né? Eu tenho 10 pessoas e vou escolher só 6 para botar numa fila. Tá? Perceba, eu tenho 10, mas eu não vou usar todas as 10, vou usar só 6, por exemplo. Tá? Mas esse não é o critério mais importante. O critério mais importante do arranjo é porque a ordem dos elementos é importante. Tranquilo? Observação aqui, ó. As questões de arranjo sempre é mais fácil resolver pelo PFC. Sempre não, quase sempre é mais fácil resolver pelo PFC, que é o princípio fundamental da contagem, tá? Que eu falei lá nos 2 primeiros vídeos. Então, é importante você saber a fórmula, você tem que saber a fórmula porque há uma questão ou outra perdida que você precisa saber essa fórmula, tá? Mas você vai ver que a maioria vai dar para resolver de boa pelo princípio fundamental da contagem. E a ideia do arranjo, tá? É uma ideia de selecionar, tá? Porque é uma ideia de que, em regra, não envolve todos os elementos. No exemplo da agora da fila, eu tinha 10 pessoas, eu vou selecionar 6. E depois eu vou misturar essas 6 numa fila. Tá? Então a ideia do arranjo é de selecionar e misturar. Tranquilo? Essa é a visão geral do arranjo. Tá? E qual é a diferença entre o arranjo simples e o arranjo com repetição? De boa. O arranjo simples, como o nome diz, né? Tá? Se tem o arranjo simples e o arranjo com repetição, então o arranjo simples é o contrário, né? Exatamente. O arranjo simples é aquele que não pode repetir os elementos. Por exemplo, na questão lá da senha, eu vou formar uma senha e o comando diz lá que não pode repetir os números, não pode ter número repetido, tá? Então seria uma ideia de arranjo simples, perfeito? Basicamente isso. A fórmula do arranjo simples é esta que está aqui, ó, tá? ANP é n fatorial dividido por n menos p fatorial. Bom, o fatorial nós já falamos sobre isso em vídeo anterior, né? O que é esse n e esse p? Perfeito? Olha, o N é o número de elementos disponíveis. Vou voltar para o exemplo de agora. Eu tinha 10 pessoas para colocar numa fila. Então, o N, nesse meu exemplo, seriam 10. São os elementos disponíveis que eu tenho. E o P, tá? E o P aqui, ó, é o número de elementos utilizados. No exemplo, de novo, eu tinha 10 pessoas, é o N, e só vou usar 6 para botar numa fila. Nesse caso, o P seria 6. Tá? Observe que no arranjo simples, o P tem que ser um número menor ou igual a N, tá? No arranjo simples. Ó, pense comigo, eu tenho 10 pessoas, eu não posso escolher 11 para botar numa fila, tá? Não dá para ser maior, então o P sempre é um número igual ou menor que N. Em regra ele é menor, tá? Mas ele pode ser igual. E qual é o arranjo com repetição? Ah, sim, esta fórmula aqui, ela é muito importante, tá? De novo, a maioria das questões se resolve por PFC, mas é importante saber essa fórmula aqui, tá? Tranquilo. Vamos ver o arranjo com repetição? Bom, o arranjo com repetição, o próprio nome diz, né? Eu posso repetir os elementos. Tá? Vamos voltar para o exemplo da senha. Se a questão pede para formar uma senha e não fala nada sobre os números, tá? Então você pode repetir, tá?
Ah, pessoal, mas o banco recomenda que não repita os números, tal. Isso é outra história. Essa questão não fala nada, tá? Pode repetir. A gente vai reforçar isso depois. Então, o arranjo de repetição, você pode repetir os elementos. O arranjo com repetição, sinceramente, é a coisa mais difícil usar essa fórmula aqui, ó, tá? Eu uso mesmo o PFC, que é o princípio fundamental da contagem. Tranquilo? Mas a fórmula é essa aqui, ó. AR, que é arranjo com repetição de N para P, N elevado a P. O N continua sendo o número de elementos disponíveis, tá? E o P é o número de elementos do grupamento, tá? Tranquilo? Então perceba, aqui não tem a restrição de N ser menor ou igual a P, porque pode repetir elemento. Então eu posso ter dois números disponíveis para formar uma senha com 6. De boa, né? Eu só tenho dois disponíveis, eu posso formar uma senha com 6? Posso, tá? Se puder repetir, não tem problema nenhum. Tranquilo? Beleza. Vamos para algumas observações antes de ir para o primeiro exemplo, tá? A primeira observação é o seguinte: se houver uma restrição na questão, utilizando ou não a fórmula, quer dizer, não importa se você vai utilizar a fórmula ou não, você tente resolver primeiro essa restrição, tá? Como assim, professor? Às vezes a questão fala assim, forme um número que seja par. Aí, ou seja, ele já está fazendo uma restrição que o número é par. Então você tem de resolver primeiro o problema dele ser par. Às vezes a questão fala assim, forme um número que... Só um exemplo, tá? Que seja menor que 7.000. Aí perceba, você já tem de resolver essa restrição. O primeiro número tem de ser menor que 7. Tranquilo? Então, quando tiver restrição, usando ou não a fórmula, você tem de resolver primeiro essa restrição. Perfeito? Outra observação importante aqui, ó, que eu até comentei um pouco da agora, mas agora eu vou reforçar, tá? Se o comando da questão não especificar se pode ou não repetir, lembra, porque tem um arranjo simples que não pode repetir e tem um arranjo com repetição que pode repetir. Se a questão não falar nada, você vai utilizar a seguinte regra, tá? Lembrando que é uma regra, há exceções pontuais, mas o próprio comando vai deixar claro, tá? Mas assim, se o comando não deixar claro nada, tá? Você vai usar a seguinte regra, ó. Se envolver pessoas, você não vai poder repetir, tranquilo? Então, exemplo, né? Lá das pessoas na fila novamente. Tenho 10 pessoas e quero colocar 6 numa fila. Concorda comigo que fica estranho eu pegar a mesma pessoa e botar em primeiro na fila? Aí, olha, tu também vai ficar em segundo na fila. Concorda que é estranho? Então, com pessoas em regra, você não pode repetir. Mesmo que a questão não fale nada. E com números e letras, muito importante isso aqui, ó. Você pode repetir. Então, se a questão mandar formar um número, formar uma senha, tá? E a questão não falar nada, tá? Você pode repetir, tranquilo? Tá? Pode repetir o número, pode repetir a letra. Beleza? Olha só. E a última observação é que a representação do arranjo simples é ANP, ó. Desse jeito aqui. O Nzinho embaixo, o Pzinho em cima. Mas pode ser que na sua prova venha assim, ó. O A, o Nzinho aqui, vírgula com o P. Tá? As duas formas estão corretas. Eu já vi vindo dos dois jeitos na prova do Enem. Tá? O mais comum é esse primeiro aqui. Tá? Mas pode vir do segundo. Isso vai valer também lá para a combinação que nós vamos estudar mais na frente, tá? A combinação tem o N e o P desta forma, né? O Nzinho embaixo, o P em cima, mas também ela pode ser escrita dessa forma aqui, o N, vírgula e o P. São umas notações, tá? As duas formas estão corretas. Tranquilo? Vamos aos exemplos? Vamos lá. O primeiro exemplo aqui é o exemplo que eu falei que não é do Enem. Os outros 4 serão, tá? Eu vou resolver essa questão primeiro pela fórmula, para entendermos a fórmula e fixarmos a fórmula. Depois eu vou mostrar pelo PFC, beleza? Vamos lá. Ó. Questão da estadual, tá? Uma comissão será composta pelo presidente, tesoureiro e secretário. Olha só, muito importante isso aqui, ó, tá? Comissão, já já eu reforço a palavra aqui. Então, presidente, tesoureiro e secretário. 5 candidatos, tá? 5 candidatos se inscreveram para a comissão, na qual, ó, o mais votado será o presidente, o segundo mais votado o tesoureiro e o terceiro, né, e o menos votado no caso aí, né, dos 3 será o secretário. Então olha só, perceba, quando eu chegar lá em combinação eu vou falar muito isso, que comissão é sinônimo de combinação, verdade, né, comissão é sinônimo de combinação, mas quando ele fala só a palavra comissão, aqui ele falou a palavra comissão, tá? Lembrando que a combinação lá, a ordem não é importante. Aqui ele falou a palavra
comissão, mas ele deixou muito claro que o mais votado é o presidente, o segundo mais votado vai ser o que aí? O tesoureiro, e o terceiro mais votado, né, será o secretário. Então perceba que importa a ordem aí, ó. Se você na votação for o primeiro, você vai ser presidente. Se você for o segundo mais votado, você vai ser tesoureiro. Então perceba que a ordem importa. Tranquilo? Então nada de combinação aqui, é uma questão de arranjo, tá? Detalhe, é uma questão também de arranjo simples. Por quê? Porque eu não posso repetir. É uma questão que envolve pessoas, tá? Tem lá os 5 candidatos, olha, o primeiro lugar vai ser o presidente, ele também vai ser o tesoureiro, não, tá? Não pode repetir, perceba, a questão que envolve pessoas, em regra, não pode repetir. Então é uma questão de arranjo simples. De novo, por que arranjo? Porque a ordem dos candidatos importa. Quem é o primeiro, quem é o segundo, o terceiro vai assumir cargos diferentes. Se ele fala ser só comissão, beleza, mas não é isso, né? Ele coloca uma ordem. E por que arranjo simples? Porque não pode repetir as pessoas. Aí a questão está perguntando de quantas maneiras essa comissão pode ser formada, dessas 3 pessoas, né? Então entendam, eu tenho, ó, tá, 5 pessoas disponíveis, que é o meu N, tá? E a comissão, tá, vai ter o que aí? Presidente, tesoureiro e secretário. Então a comissão aqui, ó, vai ter 3 elementos, que é o P aqui, ó, tá? Comissão vai ser 3 elementos, que é o P. Então eu vou botar a fórmula aqui, ó, do arranjo simples. Vamos lá, ó. Arranjo de N para P é igual a N fatorial dividido por N menos P fatorial, tá? Vou resolver aqui para o lado, ó. É igual, o N é o total de pessoas disponíveis, que vai ser 5 fatorial, tá? E o P, aqui o N de novo, ó, tá? Que é o 5 de novo, menos o P, que vale 3, que é o número de pessoas da comissão, fatorial. Tranquilo? Ó. N é o número de pessoas disponíveis que vão concorrer, que são 5. A comissão, né, ela vai ser formada só pelos 3 primeiros, que vai ser o 3, que é o N. Então o N vale 5, o N de novo vale 5 e o P vale 3. Tá? Bom, se vocês lembrarem a aula que eu dei de fatorial, você vai perceber que não precisa calcular o fatorial até o fim. O que você vai fazer? Você vai levar até o número que estiver embaixo, que nesse caso aqui, ó, 5 menos 3 vai dar 2. Então vai ficar assim, ó, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Eu paro aqui. Por quê? Porque lá embaixo vai aparecer o 2, ó, 5 menos 3. Quanto é que dá 5 menos 3? 2. 2 fatorial. Tranquilo? Aí, ó, o que eu vou fazer? Vou cortar o 2 fatorial com 2 fatorial. E vou calcular isso aqui, ó, 5 vezes 4, 20, e 20 vezes 3 dá 60, ok? Resposta, letra B de Bóbora, Bacate, Bacaxi, não, gente, brincadeira, né? B de brincadeira. Bom, resolvida a questão pela fórmula. Aí você deve estar pensando, professor, eu assisti suas aulas de PFC, as primeiras aulas, e dá para fazer PFC, né? Dá. Ó, vou mostrar aqui, rapidamente, ó. A comissão ela é formada por 3 pessoas, sendo que presidente, tesoureiro e secretário, tá? Senão é partido político. Bom, para o cargo de presidente, o que nós temos aí? 5 possibilidades, ó, são 5 candidatos, ó, 5 possibilidades. Para o cargo de tesoureiro, perceba, a pessoa que ganhou para presidente, ela não pode mais ocupar o cargo de tesoureiro. Ela ocupou o cargo de presidente, ela não é mais, digamos, candidata a tesoureiro. Então sobraram 4 pessoas para ocupar o cargo de tesoureiro, tá? Então aqui o T, que é o cargo de tesoureiro, há 4 possibilidades. E para o cargo de secretário, eu tenho o quê? Tá? De novo, 5. Um foi de ser presidente, outro vai ser tesoureiro, sobraram 3 possibilidades. Ok? Ó. E aí, o que diz o princípio fundamental da contagem? Aqui eu vou multiplicar as possibilidades. Ó. 5 vezes 4, 20, 20, né? Vezes 3 dá o que? 60, deu a mesma resposta. Aí você pensa, poxa, professor, que bacana, né? Então, nem preciso saber a fórmula do arranjo simples. Precisa, tá? Vou dizer por quê já na próxima questão. Confie em mim, você tem que saber a fórmula. É claro que se você puder resolver o PFC, resolva o PFC. Geralmente eu só uso a fórmula em último caso. Normalmente eu resolvo o PFC. Tranquilo? Vamos ver a próxima questão que você vai entender por que você tem que saber a fórmula. Que é uma questão do Enem. Vamos lá.
questão do Enem do ano de 2015. Vamos dar uma olhada? Uma família composta por 7 pessoas, tá? 7 pessoas adultas. Após decidir o itinerário de sua viagem, consultou o site de uma empresa aérea e constatou que o voo para a data escolhida estava quase lotado. Na figura disponibilizada pelo site, as poltronas ocupadas estão marcadas com um X e as únicas poltronas disponíveis são marcadas em branco, tá? Então as disponíveis estão em branco. Ele quer saber, ó, o número de formas distintas de se acomodar a família nesse voo, tá? Então entenda aqui, ó. Primeiro eu tenho de verificar quantas poltronas vazias tem, ó. Perceba aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então eu tenho aqui, ó, 9 disponíveis, ó. 9 poltronas disponíveis, tá? Perceba que esse 9 aqui, ó, vai ser o N, ó, que é o número de elementos disponíveis, né? Mas dessas 9 poltronas, quantas eu vou utilizar? Eu só vou utilizar 7, que é o nosso P, tá? Lembra lá da fórmula? O N é o número de elementos disponíveis. Eu tenho 9 poltronas disponíveis, mas eu só vou ocupar 7 delas. Então 7 vai ser o número de pessoas que vão ocupar as poltronas, vai ser o P. Olha, perceba, olhe para as alternativas, ó. Nas alternativas, nós temos vários fatoriais, ó, com divisão, alguns com multiplicação também. Então perceba aí, ó, que é uma questão que daria até para forçar a barra de usar o PFC, mas concorda comigo que a fórmula é bem adequada aqui, é bem rápida de resolver a questão, tranquilo? Por isso que é importante você saber a fórmula, pelo menos do arranjo simples, tá? Do arranjo com repetição dá para levar, mas do arranjo simples você tem de saber, tranquilo? Tá, professor, mas por que essa questão de arranjo? Vamos lá, primeiro passo, tá? A ordem é importante. Aí você pensa assim, ah, professor, não, né? Tanto faz. Não me irrite, gente. Não me irrite, doutores e doutoras. É claro que a ordem é importante, tá? Ou você nunca viajou, né? Mesmo que você nunca tenha viajado, pessoal, pense comigo aqui, ó. Uma coisa é sentar na janela, tá? Que aí você fica lá vendo a paisagem lá fora, de boa. Outra coisa é você sentar no corredor, tá? Que você pode levantar mais facilmente para ir ao banheiro, por exemplo, tá? Outra coisa é sentar no meio. Tá? Uma coisa é sentar mais na frente, outra coisa é sentar mais atrás, perto da asa, tá? Então entenda, gente, é indiscutível que a ordem é importante. Por isso é uma questão de arranjo. E por que tá, assim, digamos, é um arranjo simples, né? Por que é arranjo simples? De novo, a ordem importante é arranjo. Por que é arranjo simples? Porque eu não posso repetir as pessoas, tá? Entenda, uma pessoa ela não vai ocupar 2 poltronas aqui, tá? Tranquilo? Então eu não posso pegar uma pessoa, botar numa poltrona e pegar a mesma pessoa e botar em 2 poltronas ao mesmo tempo. Isso não vai acontecer. Então é uma questão de arranjo simples. Tranquilo? Vamos lá. Então vai ser o que? Um arranjo. Vou botar a fórmula aqui. NP. Vai ser o que? N fatorial. N menos P fatorial. Vai ficar o que? O N é 9. 9 fatorial. Tá? E aqui o N é 9 menos o P que é 7 pessoas, 7 fatorial. Então vai ficar o quê? Nem vou, ó, entenda. O normal é você pegar o 9 vezes 8 vezes levar até o fim ou quase. Mas eu não vou fazer isso por causa das alternativas, ó. Então aqui deixa o 9 fatorial aqui sem mexer, tá? E aqui 9 menos 7 vai dar quanto? 2, ó, 2 fatorial. Aí você não vai precisar fazer essa conta, ó. Porque a resposta dá o que aqui, ó? 9 fatorial sobre 2 fatorial, ó. Então perceba que a resposta aqui, ó, é a letra A. Beleza, doutores e doutoras? Mas que facinho. Palharal. Vamos para a questão 3. Questão do Enem aplicado nos presídios ou segunda aplicação do ano de 2014. Perfeito? Vamos lá. Um procedimento padrão para aumentar a capacidade do número de senhas de banco é acrescentar mais caracteres a essa senha. Essa prática, além de aumentar as possibilidades de senha, gera aumento na segurança. Deseja-se colocar 2 novos caracteres na senha de um banco, tá? Um no início e outro no final. Tranquilo? Entenda aqui, ó. Eu tinha uma senha antiga aqui, tá? Que eu não sei quantos algarismos ela tinha, tá? Não importa, 2 não, né? 2 é pouco, mas sei lá, 2, 4, 6.
Aí o que eu vou fazer? Tá? Vou colocar um caractere aqui, ó, no fim. E vou colocar um caractere novo aqui no início. Beleza? De boa. Decidiu-se que esses novos caracteres devem ser vogais, tá? Tranquilo? Então seria as 5 vogais, né? A, E, I, O, U. Beleza. E o sistema conseguirá diferenciar as maiúsculas de minúsculas. Então olha só. Se você cadastrar um A maiúsculo lá no início, tá? E na hora de você acessar digitar um A minúsculo, você não vai ter acesso. Então entenda, o A maiúsculo ele conta como uma letra e o A minúsculo conta como uma outra letra diferente. Tranquilo? Então é importante você entender isso, né? Tá? Com essa prática, ele quer saber o número de senhas. Ó, com essa prática, ó, o número de senhas possíveis ficará multiplicado por. Então a ideia é o seguinte: ó, a senha antiga, tá, vai ser multiplicada por quanto com a inclusão desses dois novos caracteres? Essa é a ideia. Olha, entenda. Primeiro, é uma questão de arranjo. Por quê? Porque a ordem importa. Por que a ordem importa? Concorda comigo? Aqui no início, se eu botar um Azinho aqui no início e um U aqui no final, tá? Tá certo? Você cadastrou um Azinho no início, minúsculo, e um U minúsculo no final. Se você for acessar e trocar, colocar o U na frente ou atrás, você não vai ter acesso à senha. Então perceba que a ordem é importante. Tranquilo? Então é arranjo, tá? Agora eu pergunto, é arranjo simples ou com repetição? Tá? A pergunta é, se eu colocar um Azinho aqui no início, eu posso colocar outro Azinho aqui no final? Posso ou não posso? Pessoal, a questão não fala nada. Lembra qual é a regra? Se envolver números ou letras e a questão não fala nada, quer dizer que você pode repetir. Então essa questão pode repetir, tá? De novo, por que é arranjo? Porque a ordem importa. Se você colocar um Azinho e um Uzinho e você inverter, você não vai ter acesso à senha. Então a ordem importa. Por que eu arranjo com repetição? Porque eu posso colocar um Azinho no início e um Azinho no final. Eu posso repetir a vogal, tá? Tá tranquilo? Beleza? Só que eu não vou usar a fórmula do arranjo com repetição. Eu vou usar o PFC, tá? Só vou usar a fórmula agora quando for estritamente necessário. Beleza? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Essa questão é aquela questão que não deixa ninguém triste. Se você pensar de um jeito, tem resposta. Se você pensar do outro, tem resposta. É interessante. Vamos lá. Na primeira casa, eu tenho quantas possibilidades? Pense aí, ó. Professor, são 5 vogais, né? Então eu vou ter 5 possibilidades, certo? Não me irrite. Errado. Eu vou ter 10 possibilidades. Por quê? Porque eu tenho o A, E, I, O, U minúsculo e tenho o A, E, I, O, U maiúsculo. Então entenda aí que eu tenho 5 opções de vogais minúsculas e 5 opções de vogais maiúsculas. Então eu tenho um total de 10 opções aqui. Eu tenho 10 possibilidades para a primeira casa. Então entenda aqui, ó, que aqui eu vou ter 10 possibilidades. Lembre que a maiúscula conta e a minúscula também conta. Conta como letras diferentes. Tá certo? E para a última casa eu vou ter quantas possibilidades? Pense comigo aí, ó. Tá? 9 ou 10? Aí vem a pergunta que eu já falei, né? Pode repetir? Pode. Se eu botar um I minúsculo lá no início, eu posso botar um I minúsculo aqui no final de novo? Posso, a questão não falou nada. Então pense comigo, eu posso repetir. Então se eu posso repetir, aqui vai dar 10 possibilidades. Então perceba que a senha antiga aqui, ó, a senha antiga, ela vai ficar multiplicada por quanto aqui, ó? Eu vou usar o princípio fundamental da contagem, ó, 10 vezes 10 vai dar 100. Então a senha antiga, ela vai ser multiplicada por 100 em relação, né? A senha nova vai ser a multiplicação da senha antiga por 100. Tranquilo, doutores e doutoras? Beleza? Vamos para a próxima. Questão do Enem de 2013. Olha as alternativas com um monte, com umas com fatorial, outras não, né? Vamos dar uma olhada aqui. Um banco solicitou aos seus clientes a criação de uma senha pessoal de 6 dígitos. Ó, senha de 6 dígitos. Formada somente por algarismos de 0 a 9. Observação aqui, ó, né? Pessoal, os algarismos de 0 a 9 são 10 algarismos. 10 algarismos. Tá? Entenda aqui, ó. Perceba, de 1 a 9, ó, de 1 a 9 são 9 algarismos. Mas também tem o 0. Então, de 1 a 9 são 9 algarismos, mais o 0, então vai dar um total de 10 algarismos. Beleza? Continuando. Entretanto, o especialista em sistema de segurança eletrônica recomendou à direção do banco recadastrar os seus usuários, solicitando para cada um deles, a criação de uma nova senha
com 6 dígitos, quer dizer, neste caso aqui, a quantidade de dígitos, ela continua a mesma. Só que agora, ó, permitindo agora o uso das 26 letras do alfabeto. Tranquilo? Quer dizer, além dos algarismos de 0 a 9. Então, ó, perceba, a senha inicial só tinha a possibilidade de usar um dos 10 algarismos. A nova senha eu posso usar, além dos 10 algarismos, eu posso usar as 26 letras do alfabeto, tá? Tranquilo. Nesse novo sistema, cada letra maiúscula era considerada distinta da sua versão minúscula. Então, olha só, é parecido com o exemplo de agora. Só que aqui não são só as vogais, né? Vão ser todas as letras. Então, eu tenho 26 letras minúsculas e tenho 26 letras maiúsculas. Então, eu vou poder usar qualquer uma dessas 52, tá? Cuidado. Além disso, era proibido o uso de outros tipos de caracteres. Tranquilo, então só o que está aqui na questão. Uma forma de avaliar a alteração na senha, né, no sistema de senhas, é a verificação do coeficiente de melhora. Que isso, né? Coeficiente de melhora. Ele explica, ó, que é a razão do novo número de possibilidades de senha em relação ao antigo. Tá? Então, o que eu vou ter de fazer aqui? Ó? Eu tenho de encontrar, ó, a questão está perguntando, ó, qual é o coeficiente de melhora. Então, olha só, o que é o coeficiente de melhora? É a razão. A razão, tá? É sempre uma divisão, tá? A razão entre A e B, eu vou pegar A e dividir por B. Então, ele está perguntando qual é a divisão, qual é a razão entre o que? O novo número de possibilidades e o antigo. Então, perceba que é uma questão que eu vou ter de fazer duas contas. Eu vou ter de calcular o antigo e vou ter de calcular o novo. Tranquilo? Beleza? Vamos devagar aqui, ó. Vamos começar aqui pelo antigo, que é mais fácil. Tá? Entenda o seguinte, ó. O antigo, a senha tinha 6 algarismos, correto? Tá? Aí sou o novo também, eu sei. Vamos começar com o antigo. 6 algarismos. Perceba, na primeira casa, eu vou ter, ó, 10 algarismos de possibilidade. Eu posso usar de 1 a 9 mais o 0. Então, eu tenho 10 possibilidades, ó. Na segunda casa, eu vou ter 10 possibilidades de novo. Professor, não seria 9? Não me irrite, gente. Eu posso repetir? Posso. Se eu botei um 6 na primeira casa, eu posso botar um 6 na segunda casa. Eu posso botar um 6 na terceira casa. Eu posso botar um monte de 6 aí e achar o número da besta 2 vezes. Tranquilo? Entenda, eu posso repetir. Ah, professor, mas lá no banco, quando eu fui cadastrar uma senha, o gerente falou que eu não posso repetir isso aqui, pessoal. Não interessa. O que interessa é o comando. Se o comando não falou nada em envolver números e letras, você pode repetir. Esqueça a realidade. Professor, isso é triste, né? Eu sei que é triste. É por isso que você tem que se preparar para a prova resolvendo provas anteriores, tá? Resolvendo questões de provas anteriores. Então, repetindo, se a questão envolver números e letras e ela não falar nada, você pode repetir, beleza? Então, pronto. Então, professor, molezinha. Todas as casas vão ser 10 possibilidades. Sim, porque não fez nenhuma restrição. Todas as casas vão ser 10 possibilidades, ó. Tá? Como são 6 casas, eu vou multiplicar aqui, ó, tá? Pelo princípio fundamental da contagem, ó, eu estou usando o PFC. Eu poderia usar a fórmula do arranjo de repetição que daria no mesmo, tá? Então vai dar o quê? 10 a sexta. Então esse aí, ó, é o antigo número de possibilidades de senha, tá? Perceba que eu teria de encontrar o novo, né? Tá? Mas olha só, o que a questão quer? Antes de eu encontrar o novo, só para você entender, a questão quer o coeficiente de melhora, não é isso? Olha só. O coeficiente de melhora é a razão entre o que? Entre o novo número de possibilidades de senha e o antigo, tá? Aí pense comigo aqui, ó. O antigo, eu já calculei aqui, ó. O antigo é isso aqui, ó. 10 a sexta, ó. Então, já sei que aqui embaixo vai ficar 10 a sexta. Aí você dá uma olhada nas alternativas, ó. Perceba que só há uma alternativa que tem o 10 a sexta embaixo, ó. Que é a letra A, ó. Então, entendam, resolvida a questão, morreu a letra A. No dia da prova, resolveu parcialmente a questão.
Já achou a alternativa? Pula para outra questão. Tranquilo? Hoje, como eu estou explicando o assunto, para você entender o assunto, eu vou terminar a questão toda, tá? Mas no dia da prova você não faz isso não. Então, já resolvi, já é a letra A, não a outra, tá? Vamos terminar para ficar completo o raciocínio. Bom, qual o novo número de possibilidades de senha, tá? Que está faltando? Mesma coisa, eu tenho 6 casas, tá? Porque não mudou o número de casas. O que mudou foi as opções de letras e números. Agora vamos pensar aqui, ó, na primeira casa, ó, pense comigo. Eu tenho os 10 algarismos, eu tenho as 26 letras, só que eu tenho as 26 letras maiúsculas e tenho as 26 letras minúsculas. Então pense comigo aqui, ó, nesta primeira casa, eu posso usar as 26 letras minúsculas, eu posso usar qualquer uma das 26 letras maiúsculas. Tranquilo? Eu posso usar qualquer um dos 10 algarismos. Então, ó, 26 mais 10. Ó. 26 mais 26 dá quanto? 52 mais 10 possibilidades vai dar o quê? 62. Ó. Então, entenda que na primeira casa eu tenho 62 possibilidades. Vou repetir. Na primeira casa eu posso botar as 26 letras minúsculas, qualquer uma delas, qualquer uma das 26 letras maiúsculas. Então, 26 com 26 dá 52. Mas eu também posso colocar qualquer um dos 10 algarismos. Então vai dar 62 possibilidades. Tranquilo? Aí entenda, como a questão não falou nada, lembra, eu posso repetir. Então na segunda casa vai ser o que? 62 possibilidades. E assim por diante. Ó. Em todas as casas vão ser 62 possibilidades. Tá? Como são 6 casas, então vai dar o que? 62. Tá? 62 a sexta. Se eu tiver em cima, eu vou botar aqui embaixo. Pronto, 62 a sexta. Tranquilo? Que é o novo número de possibilidades aqui, ó. 62 elevado a sexta. Ó, perceba, confirmando aqui, ó, a letra A. Tranquilo? Beleza, doutores e doutoras? Vamos para a saideira de hoje. Essa eu desenterrei, ó. Questão do Enem de 2002. Vamos lá? Essa vai ter um raciocínio destrutivo aqui, ó, tá? Eu falei sobre isso em vídeos anteriores. Vamos lá. O código de barras contido na maior parte dos produtos industrializados consiste num conjunto de várias barras que podem estar preenchidas com a cor escura ou não. Quando o leitor óptico passa sobre as barras, a leitura de uma barra clara é convertida no número 0 e a leitura de uma barra escura no número 1. Observe a seguir um exemplo simplificado de um código de um sistema de código com 20 barras. Aí tá aí, ó, tem 20 barrinhas aí. Aí ele fala como é a leitura. Ó. Se o leitor óptico for passado da esquerda para a direita, irá ler aí 0, 1, 0, 1, tranquilo. Ó. Se você realmente olhar aqui, ó, vai ser 0, 1, 0, 1, onde for branco é 0, onde for preto é 1. A leitura daqui para lá, tá? Se o leitor óptico for passado da direita para a esquerda, quer dizer, ó, daqui para cá, aí ele vai ler 10001, ó, perceba, 100 e vai embora. Beleza. Continuando. No sistema de código de barras, para se organizar o processo de leitura óptica de cada código, deve-se levar em consideração que alguns códigos podem ter leitura da esquerda para a direita igual da direita para a esquerda, tá? Realmente isso acontece, né? Você lê de um jeito, dá uns números, você lê ao contrário, dá os mesmos números. Tranquilo. Como o código, ele dá um exemplo aqui, ó. Isso aqui é só um exemplo, tá? Se você ler esse código daqui para lá e você ler ao contrário, vai dar o mesmo número. Beleza. No sistema descrito acima. Bom, o que ele quer afinal? Em um sistema de códigos que utilize apenas 5 barras, tá? A quantidade de códigos, ó, o que ele quer, ó? A quantidade de códigos com a leitura da esquerda para a direita igual da direita para a esquerda, tá? Então ele quer saber qual a quantidade de códigos que a leitura da esquerda para a direita seja igual da direita para a esquerda e ainda, ó, desconsiderando-se todas as barras claras, tá? Ou todas as barras escuras. É aqui que eu vou usar o raciocínio destrutivo. Vamos lá, pense comigo aqui, tá? O nosso código tem que ter 5 barras, tá? Então perceba aqui, ó. Entenda, tá? Esta primeira barra tem de ter a mesma cor da última, porque lembra? A leitura assim tem de ser igual a leitura assim. Então se a primeira barra for preta, a última vai ser preta. Se a primeira barra for branca, a última vai ser branca. Então ela tem que ter a mesma cor. Então concorda comigo
que na hora que eu escolher uma, a outra automaticamente estar escolhida. Então, desconsidero aqui, ó. Então, entenda. Na hora que eu escolher a primeira cor, a última cor já vai estar escolhida. Se eu escolher a primeira cor branca, a última vai ser branca também. Então, entenda que a última casa é só uma possibilidade. Qual é? A mesma da primeira. Então, nem leve em consideração na conta. O mesmo acontece aqui, ó. A segunda cor tem que ser igual à penúltima, tá? Porque lembra que a leitura assim tem que ser igual à leitura assim. Então, a mesma coisa, ó. Esquece essa casa aqui, ó. Tá certo? Quando eu digo esquece, é porque na verdade ela só tem uma possibilidade, ó. Só que eu não preciso colocar. Por quê? Ó? Porque entenda, na hora que eu colocar o número aqui, vai ser o mesmo número lá no final. Então é só uma possibilidade. Aí faz de conta que nem existe, tá? Mesma coisa, se eu colocar um número aqui, vai ser o mesmo no final, tá? Então tranquilo, aqui no meio pode ser qualquer número. Vamos lá. Depois eu reforço o raciocínio. Vamos para a primeira casa. A primeira casa pode ser uma barra clara ou uma barra escura. Então são duas possibilidades, tá? Pode ser o 0 ou 1. A segunda barra são duas possibilidades, porque pode ser 0 ou 1. Lembra que pode repetir? Ó? Você está vendo no desenho que pode repetir. A terceira barra também são duas possibilidades. Ó, tá? Como eu falei, ó, as duas últimas barras não interessam, porque entenda, se eu escolhi um branco aqui, aqui só vai ter uma possibilidade, que é branco. Então perceba, por isso que eu risquei aqui que eu nem levo em consideração na conta, porque uma possibilidade vezes uma dá no mesmo, tá? Então o meu foco está aqui nas três primeiras, porque a partir do momento que eu escolhi as três primeiras, as duas últimas automaticamente vão estar escolhidas. Tranquilo? Aí, usando o princípio fundamental da contagem, o número de possibilidades seria 8, tá? Seria a letra C, né? Não me irrite, não é a letra C, tá? Por que, professor, que não é a letra C? Perceba, esse 8 é o número total de possibilidades, em que a leitura da esquerda para a direita é igual à leitura da direita para a esquerda, ok? Como assim, professor? É o total de possibilidades, mas a questão ela fala claramente aqui, ó, aqui no final, ó, desconsiderando-se todas as barras claras ou todas as barras escuras. Entenda que nós temos aqui, ó, uma possibilidade das barras serem claras, tá? Que seria tudo zero ou tudo branco, e eu tenho uma possibilidade das barras serem escuras, tá? Todas as cores pretas, ok? Ou todas as cores número 1. Então entenda, na verdade aqui, ó, o total de possibilidades é 8, mas é o total mesmo. Eu vou ter de subtrair das duas possibilidades, que é uma da possibilidade da barra ser clara, aí o racinho destrutivo, né? Porque eu não posso contar com ela. E uma possibilidade da barra ser escura. Então o total de possibilidades aqui, ó, na verdade, né, desconsiderando essas duas, vai ser o que? 6. Então a resposta é letra D, de doutores e doutoras. Tá certo? Pessoal, ó, se as aulas estão fazendo sentido para você, se você está conseguindo acompanhar, né, e entender, tá certo? Inscreva-se no canal, curta o vídeo, né? E se você perdeu as primeiras aulas, vai aparecer um card aqui em cima com as primeiras aulas de análise combinatória para o Enem. Beleza? Era isso que eu tinha de falar com vocês hoje. Até mais!